Meu nome é Alba Lúcia Botura Leite de Barros. Eu ingressei na Escola Paulista de Enfermagem em 1972, me graduei, fiz habilitação em enfermagem médico-cirúrgica. Depois eu fiz especialização em enfermagem médico-cirúrgica, mestrado e doutorado em fisiofarmacologia pela Escola Paulista de Medicina. A livre docência eu fiz pela Escola Paulista de Medicina em 1998 e prestei o concurso de professor titular em 2004. Eu sou orientadora do programa de pós-graduação em enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem. Fui diretora do departamento de enfermagem, enquanto a escola funcionou como um departamento da Escola Paulista de Medicina. Fui diretora de enfermagem do Hospital São Paulo de 1992 a 2003. Coordeno um grupo de pesquisa certificado por essa universidade, cadastrado no CNPq há 30 anos, e minha linha de investigação e de especialidade é enfermagem em cardiologia, e eu trabalho com uma metodologia científica que é o processo de enfermagem, classificações de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Coordenei o CA do CNPq de 2013 a 2015. Na realidade, eu tive uma febre reumática com 17 anos, eu venho do interior do estado de São Paulo, de Votuporanga, e como a perspectiva era ter um problema cardíaco e morrer cedo, que era o que os meus pais projetavam para a minha vida, eu pude estudar na casa da minha avó Alba e fui me interessando pela área da saúde, porque até então, naquela época, nós meninas éramos normalistas para ter um diploma. Então, como o papai também tinha uma empresa de ônibus, eu fazia técnico em contabilidade à noite e fazia o normal de manhã. Mas ao me transferir para São José do Rio Preto, eu comecei a fazer um cursinho para a área da saúde e acabei vindo para São Paulo fazer vestibular e estudar. Por quê? Na Escola Paulista de Medicina, porque eu tinha um namorado que fazia medicina aqui na Escola Paulista de Medicina. Então, mesmo antes de ingressar, eu já me encantei pela escola. O meu namoro com esse rapaz terminou e eu comecei a namorar um colega do primeiro ano da faculdade. E durante todo o meu percurso de faculdade eu mantive esse namoro. E era muito comum, porque foi o primeiro ano de integrado. Era um programa liderado então pela Escola Paulista de Medicina, que integrava todos os cursos. Então todos os estudantes de todos os cursos à época, enfermagem, medicina, fono, ortótica e biomedicina, tinham aula no mesmo anfiteatro. E isso ocorreu durante o primeiro ano. E como a nossa escola, a Escola Paulista de Enfermagem, ela tinha um jardim muito grande, e tinha sala de ping-pong, e na hora do almoço era para lá que todos iam almoçar às vezes, ou no Centro Acadêmico Pereira Barreto, almoçar, e ali a gente tinha um convívio muito próximo. Então eu mantive um namoro depois então com outro estudante da medicina. Bom, eu posso dizer que a minha vida, desde o ingresso na escola, ela tem vários pontos marcantes. Eu não posso me ater a apenas um ponto marcante. O primeiro ponto marcante foi conviver desde o segundo ano, com um hospital com várias dificuldades financeiras. E nessa ocasião, eu me tornei presidente do nosso diretório acadêmico, que se chamava Dom José Gaspar.
E o hospital ele estava em precárias condições financeiras. Aquela época não tinha ainda o Sistema Único de Saúde. Nós tínhamos alas com pacientes particulares e alas que atendiam pacientes denominados indigentes, aqueles que não podiam pagar. Só depois que houve o Sistema Único de Saúde que foi mudado, né? Que o Sistema Único de Saúde está com 31 anos, se eu não me engano. Então, nessa ocasião, a gente, do nosso bolso, trazíamos seringas, agulhas, gaze, algodão, para cuidar dos pacientes. Então, nessa época, o hospital ele ainda tinha o formato a distribuição de leitos à sua criação. Eram enfermarias enormes, algumas delas separadas por cortinas, mas a maioria você via todos os pacientes que internavam nessas unidades. E assim nós aprendemos. E então essa foi uma situação marcante para mim, mas que em nenhum momento me traumatizou. Ao contrário, me trouxe a certeza que era nesse lugar que eu queria trabalhar, era nesse lugar que eu queria fazer o percurso da minha vida. E como eu estou desde 1972, sem jamais sair dessa escola e ter abdicado da integração docente assistencial. Bem, momento marcante, nós tivemos que ir para Brasília. Nesta ocasião, o ministro, era a época da ditadura, foi uma época muito dura, um momento marcante para a gente, porque esse meu namorado se intitulava comunista, sem ser comunista, mas era bonito falar que era comunista, né? Tinha ideais socialistas, mas não chegava ao comunismo como a gente conhece. E tinha uma comissão que ia para Brasília trazer dinheiro para o Hospital São Paulo. Esse é um outro fato, que já eu volto no anterior. E sempre quem nos ajudava eram as freiras da nossa escola, porque eram muito articuladas politicamente com Brasília. Então, quando eu era estudante, eu pude ir para Brasília orientada pelo professor Horácio Quinice de Mello. A nossa escola era paga pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Nós tínhamos que pagar uma mensalidade, era simbólica, mas nós pagávamos. E fui com uma colega buscar dinheiro e colocar a situação com o ministro Jarbas Passarinho, à época era um ministro da ditadura militar. Ele me atendeu muito simpaticamente, tive a oportunidade de encontrar ele várias outras vezes aqui na nossa escola. Quando eu chamo escola, eu estou falando Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem do campus Vila Clementino. E aí trouxemos dinheiro e nós ficamos sem pagar a mensalidade, porque ele deu um bom dinheiro para a gente. E, inclusive, quando terminou esse dinheiro, que foi federalizada a nossa escola como departamento de enfermagem da Escola Paulista de Medicina. Situação que não era desejada pelas freiras, e elas tinham razão. Porque, apesar de sermos pequenos, nós éramos em quantidade pequena de docentes, como somos até hoje, comparativamente com a Escola Paulista de Medicina, a nossa autonomia administrativa, ela se perdeu. Imagina nós, como departamento de enfermagem da Escola Paulista, junto com 30 e tantos departamentos administrativos da Escola Paulista de Medicina. Mas, enfim, isso não nos fez perder o encanto pelos nossos parceiros, pelo Hospital São Paulo, que eu verifico que é um grande parceiro. Então nós passamos várias situações difíceis de greve, inclusive uma que eu coloco bem emblemática foi quando eu fui convidada para ser diretora de enfermagem. Nós estávamos com o Hospital São Paulo com uma ocupação de leito de 50%, onde nós pudemos trabalhar ombro a ombro por 11 anos e meio junto às diretorias daquele hospital,
tornando o hospital, na ocasião, nesse período, um hospital de referência nacional. Nós criamos uma residência de enfermagem, nós pudemos criar grupos assessores que melhoraram a condição de distribuição de medicamentos, de segurança do paciente, de infecção hospitalar, foi o nosso embrião de informática no hospital. Então, eu estou fugindo um pouco das situações que me marcaram assim de forma negativa para trazer que também com o nosso trabalho integrado a gente sempre colaborou com o hospital, que é uma referência, e tirando ele das crises que ele se encontrava. Aliás, as crises, eu reitero, sempre as pessoas dizem que as crises são devido à má administração. Para qualquer pessoa que gerencia um hospital-escola com uma porta aberta, sabe onde começa a defasagem financeira que o Sistema Único de Saúde devolve para nós como atendimento. Uma porta aberta, ela impossibilita um controle financeiro como a gente ou qualquer administrador almeja para um hospital, porque a nossa vocação é receber as pessoas e cuidar das pessoas. E sendo o Hospital São Paulo um hospital de alta complexidade, obviamente chega no nosso hospital pacientes muito graves e que o custo do atendimento desses pacientes é muito grande. Mais condições que a gente passou que foram marcantes na minha vida foi a criação da universidade. Nem todos queriam a criação da universidade, porque nós fomos, a universidade foi criada como uma universidade temática, mas eu sempre fui a favor da universidade e da universidade plural, porque assim nós podíamos ter diversas áreas do conhecimento conversando conosco. A enfermagem, ela se diferencia de outras carreiras ou de outras profissões da área da saúde porque ela atende o paciente de forma holística. E o nosso preparo no curso de graduação, no nosso preparo nós temos antropologia, sociologia, psicologia, além dos aspectos biológicos e da ciência, da própria ciência da enfermagem, com as teorias de enfermagem. Então, você ter uma universidade plural, onde você dialoga com colegas de outros campos, com outra formação, isso facilita muito para a gente e acresce muito a nossa competência em ensinar e pesquisar e atender as pessoas. Eu posso daqui a pouco me lembrar de outras situações que também impactaram a minha carreira. É claro que impactaram a minha carreira o meu próprio casamento, que eu me casei com um professor das cadeiras básicas, onde eu tenho as minhas 2 filhas, os meus netos. Eu considero que essa escola, ela impactou a minha vida, porque tudo que eu consegui depois de ser considerada adulta, né, eu consegui estudando nessa escola, trabalhando nessa escola, mas ombro a ombro com os professores, tanto da medicina quanto da enfermagem, os colegas residentes, que hoje muitos deles são professores, e que para mim se tornaram uma família, porque eu vim muito menina para cá, uma distância da minha cidade para cá, 540 quilômetros, e aqui essa família permanece até hoje. E é aqui que eu formei a minha família e aqui eu galguei todos os degraus da carreira depois universitária e me tornei professor titular. E nós sabemos que o professor titular tem que honrar esse título e preservar essa universidade, que é uma universidade pública, mantida pelo contribuinte. Então, nosso compromisso é sempre em formar pessoas e atender bem
todas as pessoas que necessitam do nosso atendimento. Quando eu ingressei, a maioria dos professores ainda eram religiosos. Eu sou uma pessoa que tenho bastante fé. Para mim, aquilo era um ambiente perfeitamente adequado para a minha forma e para o meu ideal de vida. E ali eu encontrei pessoas que, além de participar da minha formação, me acompanharam como Madre Áurea durante todos os anos que eu atuei como diretora de enfermagem do Hospital São Paulo. Madre Áurea era diretora quando eu ingressei na escola em 72. Ela foi diretora por 25 anos, tanto do hospital quanto da escola. E eu tenho muito respeito pelas religiosas, porque na criação do Hospital São Paulo, foram elas que estiveram dentro quando cada andar do hospital foi erguido. Algumas delas adoeceram, tiveram que ser afastadas, porque elas moravam dentro do hospital. Com a intempérie de São Paulo, naquela ocasião, era mais gelada, elas moravam e cada andar que ficava pronto, elas subiam mais um andar vivendo sem janela, sem porta, tudo pela vocação delas. Tanto que o lema da minha escola, quando foi criada, e logo em seguida foi criada este lema, era viver senão para servir, em latim. E elas vieram, elas eram da Irmandade Franciscanas Missionárias de Maria, e elas vieram porque o vice-diretor da Escola Paulista de Medicina era muito religioso e muito próximo à arquidiocese, ao bispo da arquidiocese de São Paulo, que acabou contribuindo para trazer essas missionárias franciscanas de Maria no início, para elas tomarem conta das atividades hospitalares lá no pavilhão Maria Tereza, que é onde hoje é a sede administrativa da Escola Paulista de Medicina, na esquina da Botucatu com a P. Toledo. E depois então, elas ficaram junto a erguer o prédio que nós temos hoje na Napoleão de Barros. A essas religiosas foram acrescidas religiosas que eram professoras, também todas da Arquidiocese de todas missionárias franciscanas de Maria, vindo da França. E em 1939 começou a funcionar a escola, que ficou ali com a sua sede dentro do Hospital São Paulo até 1970, quando então a escola se mudou definitivamente para a sede que nós estamos hoje, na Napoleão de Barros, 754. Uma coisa que aconteceu à época é que essa sede que nós estamos hoje, com atividades administrativas e atividades educacionais, ela foi criada para residência dos nossos estudantes à época, porque elas moravam ali. Elas moravam e ali elas recebiam religiosas de outros lugares. Ali elas podiam estar à frente do Hospital São Paulo 24 horas por dia em plantões. Elas tomavam conta com as freiras do nosso Hospital São Paulo. Isso aconteceu até a federalização da nossa escola como departamento de enfermagem da Escola Paulista de Medicina. Então, elas eram, até essa federalização, funcionárias da SPDM, eram pagas pela SPDM, o salário delas. E algumas delas, antes mesmo da federalização, foram se aposentando pela idade, mas outras continuaram e foram demitidas assim que a nossa escola foi federalizada como departamento de enfermagem da Escola Paulista de Medicina. E algo que a Madre Francisca, denominada Cristo Redentor, não concordava
E eu acredito assim, eu fico dividida, porque por um lado eu vejo que essa federalização ela contribuiu para a criação da Universidade da Saúde, mas por outro lado nos colocou numa condição muito difícil administrativa. E minha carreira foi toda pautada para poder uma hora contribuir para que a Escola Paulista de Enfermagem retomasse o status de unidade universitária, e o que aconteceu na minha gestão quando eu dirigia o departamento de enfermagem. Se eu puder dizer a vocês, estudantes, que vêm buscar a Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem, e aí eu estendo para o curso biomédico que foi criado para criar pesquisadores na área das ciências básicas, a fonoaudiologia e a tecnologia oftálmica, é que esse ambiente ele ajuda a construção de nós que viemos cedo para esse espaço, como cidadãos que realmente vão pensar no seu próximo para atender o próximo de forma humana, porque nenhuma profissão da área da saúde, assim como nenhuma outra, deve tratar seu semelhante de uma forma que não humana. Aqui eu tenho certeza que se vocês permanecerem o tempo que vocês julgarem importante para a formação de vocês, vocês vão conseguir ser indivíduos respeitados, reconhecidos. Para quem quiser seguir a carreira universitária e tiver aptidão para pesquisa, chegar a ser um pesquisador nível 1A do CNPq, como eu tive a satisfação e tenho a satisfação de ser. Mas para vocês, essa união e esse entendimento que não tem diferenciação entre ninguém aqui dentro, que todos estão trabalhando ombro a ombro para um resultado possível para a saúde do paciente e colocar ele na condição melhor que ele pode estar, no estágio de desenvolvimento dele, desde criança até a finalização da vida dele, isso eu posso garantir para vocês que nos dá um retorno pessoal que não tem medida. É um apaixonamento pelo que a gente faz que eu fico emocionada em dizer. E vocês, até o último suspiro, vão poder cuidar das pessoas que estiverem ao redor de vocês, em qualquer situação, seja na rua, seja no ambulatório, seja um vizinho, como eu fui atender hoje pela manhã, olhando aquela pessoa de forma integral. Um paciente, ele não adoece por acaso, ele adoece por uma situação de vida, seja econômica, seja ambiental, onde a gente vê hoje o Brasil lutando, acabou de chegar lá de Davos com grandes proposições, porque a humanidade ela precisa de ter um ambiente saudável para viver, para que ela não adoeça. Então, estudantes, entendam como está a sociedade que vocês vão estar inserida naquele momento que vocês chegarem na universidade. Sejam seres políticos dentro da universidade para tomar conta dela e fora da universidade para contribuir
com uma sociedade mais humana, mais justa. A nossa profissão, ela possibilita isso. E atuem um junto aos outros, respeitando uns aos outros e sabendo que o teu trabalho, ele não é isolado para o resultado do paciente. Ele está junto até com quem vem limpar o chão do lugar onde está o paciente. De quem distribui uma dieta com um sorriso para o paciente. De quem distribui um medicamento. De quem gerencia a unidade de cuidado, a unidade ambulatorial ou uma unidade básica de saúde. Vocês tenho certeza que se vocês tiverem o coração e a mente aberta, vocês vão aprender muito e toda vez que vocês necessitarem, sempre as escolas vão estar de portas abertas esperando por vocês. E eu espero que vocês sejam felizes como eu sou até hoje aqui na nossa escola e na nossa Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada e eu quero dizer que poder contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória me faz me sentir muito honrada, além de aumentar a minha responsabilidade com essa universidade. É um recorte que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Espero ter podido contribuir.